Muito bem, amigos do canal, estamos novamente aqui trazendo uma profissional para a gente bater um papo hoje, um pouquinho sobre ascensão de carreira, né? Uma jovem aqui que está entrando no mercado, está vendo quanto é duro, né? Sair da universidade e enfrentar o mercado de trabalho e falar um pouquinho de qualidade. A gente vai falar sobre sistemas de gestão da qualidade, decisões de carreira, decisões de vida, né? E aí eu vou comentar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho com a Ana Flávia, que é a nossa convidada de hoje. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde, André. Muitíssimo obrigada, primeiramente, pelo convite. Fico bastante feliz de poder compartilhar um pouco aí sobre a trajetória, enfim, com algumas contribuições que eu possa vir agregar para vocês. Muito bem, Ana Flávia. E como a gente estava conversando nos bastidores aí, a Ana Flávia, ela optou, né? Ela teve uma decisão já logo jovem, né? Por sair de uma região, né? Que, ao meu ver, é uma região muito próspera, mas ela pegou e falou: não, eu quero sair de lá, é sempre assim, e enfrentar um desafio e buscar novos horizontes num centro, talvez, mais específico que ela delimitou como a área dela. Daí eu queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes como que foi essa decisão. Bom, André, eu sempre quis engenharia elétrica, é uma paixão assim da minha vida, poder ter esse leque de oportunidades dentro da matriz energética e muitas outras áreas que a engenharia elétrica acaba nos apresentando. Então, lá eu vim de Tocantins, então lá em Palmas, eu já tinha essa visão de que a cidade, apesar de muito promissora, o estado como todo é muito promissor, mas especificamente para a área industrial ainda existe uma limitação, ainda está engatinhando, até porque a cidade e o estado como um todo é muito novo, né? Então, eu acabei vindo por acaso em um congresso em 2017 aqui em Curitiba, que é justamente na área de engenharia elétrica, e eu me apaixonei pela cidade. Eu olhei assim e já me via morando aqui, e saí do congresso já com a vontade e quase a certeza que eu viria em algum momento morar em Curitiba. Então eu comecei a pesquisar as universidades e acabei chegando na UTFPR, que foi onde eu me formei, e eu falei para minha mãe, estou indo. Minha mãe, sem entender nada, ficou assim em choque, como assim você está indo? E eu, como ela sabe, eu sou muito determinada, então no ano seguinte, já em 2018, já vim com tudo aqui, sozinha, com a cara e com a coragem para Curitiba, cursar engenharia elétrica. Legal. E dentro desse viés da busca pela energia elétrica, hoje a gente, né, como é de ciência sua, né, é da sua expertise, a gente fala muito em energia renovável, a implantação, né, da frota elétrica dentro do nosso país. Hoje a gente, né, na relação ganha-ganha, né, a coisa vai se desenvolvendo, as tecnologias vão se aprimorando, e aí quanto mais se produz, por escala de valor, vai diminuindo o custo também, né, das implantações. E hoje a gente vê, pelo menos aí, o que era algo fora do comum, ou coisa para gente rica, né, colocar uma placa solar dentro de casa, hoje passou a ser uma realidade, né? E dentro, provavelmente, dos seus estudos, do seu desenvolvimento aí dentro da universidade, você aprendeu muito disso, sobre as energias renováveis, e como o campo, né, do Brasil é extremamente vasto tanto para a energia solar, a energia eólica, e nós já somos, né, os maiores na energia de captação através de hidrelétricas. Aí eu queria que comentasse um pouquinho do que você aprendeu, o que você tem de expertise dessa área. Perfeito, André. Então, o Brasil hoje é uma das referências mundiais na parte de energia renovável. A gente tem uma matriz muito rica, né, ali próxima a 90%, totalmente de energias renováveis. Então, a hidrelétrica, como você bem comentou, somos assim, uma referência realmente na captação de energia através de água. É interessante esse avanço. Eu sou de 97, então eu pego um pouco do analógico, passando para o digital, e, enfim, pego um pouco dessa transição. E, realmente, essa parte de energia solar, que era algo muito distante, muito caro, agora já se torna algo bem mais palpável. E, enfim, quando a gente fala
de implementar a energia solar, a gente já vê uma viabilidade muito, muito interessante, até por incentivos e etc. Algo interessante, que agora eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui em Curitiba a gente já vê bastante carro elétrico, principalmente o BYD, né, que agora se tornou um produto, um carro bem mais acessível para muitas pessoas, e muitas pessoas já começam a se questionar, nossa, quanto tempo vai demorar para a gente chegar num patamar que a gente vai estar 100% com carro elétrico, ou muito próximo a isso, né? E tem muitas ressalvas nisso tudo. Existe apesar de sermos ótimos geradores de energia, existem algumas limitações também em produção. Então, apesar desse avanço, a gente ainda tem projeções que precisam ser trabalhadas para realmente a gente conseguir suprir toda essa energia ao ponto de ter um percentual alto, assim, em capitais, etc., para ter carros elétricos. Dentro da universidade, eles já trazem muito esse tipo de questionamento para a gente, né? Qual que vai ser realmente ali a energia que vai dominar, que é importante ser investida? E isso acaba tendo uma certa volatilidade. Desculpa, é um pouco volátil. Justamente por conta, por exemplo, a eólica está tendo um crescimento bem bacana, tem uma projeção para aumento da captação através de vento. Só que, por exemplo, saiu uma notícia recentemente que estavam sendo desperdiçada energia por conta da alta produção na hidrelétrica. Então, existem aí pontos que são interessantes de serem analisados, tanto questão de impacto ambiental também, apesar de, enfim, a geração em si não gerar tanto impacto, a implementação acaba gerando um impacto ambiental, mas ainda assim, as termoelétricas, por exemplo, não seriam desativadas assim tão cedo, até porque a gente precisa ter essa redundância, caso falhem, enfim, não tenha água suficiente, como às vezes acontece, a gente precisa ter um segundo plano para poder garantir que todos tenham o acesso ali à eletricidade. Então, tem bastante coisa para analisar ainda, antes de, por exemplo, os carros elétricos se tornarem uma realidade para todo mundo, boa parte das pessoas, né? É que existe esse viés, assim, para quem é da área consegue explicar melhor do que até eu, assim. Existe uma diferença entre produzir energia e distribuir energia, certo, Ana Flávia? Perfeito. Então, o Brasil ele consegue produzir muita energia, então ele tem capacidade através de, se eu colocar só o litoral nosso ali, se a gente colocar a cada 100 quilômetros uma haste lá de energia eólica, já geraria energia para abastecer o país todo. Só que o grande problema é distribuir. A gente não tem as redes de distribuição, certo? Certo. Aí o que é o grande gap? Muitas vezes, por incrível que pareça, né, o pessoal chega e fala, mas com toda essa capacidade que a gente tem de geração de energia, houve aí uma discussão uns tempos atrás de que a Roraima tinha que comprar energia da Venezuela. Aí, né, eu como professor, às vezes recebo esse tipo de pergunta, né, daí eu tento explicar, eu falo, não, pessoal, tem que comprar da Venezuela, porque os maiores produtores de energia, eles são nessas regiões aqui, e não chega cabinho elétrico para Roraima. Então a gente tem que chegar e comprar da Venezuela, que é mais perto de Roraima, e distribuir energia ali. Então fica mais fácil a gente distribuir, comprar da Venezuela e distribuir através de cabos elétricos aí de monta de 100, 200 quilômetros, do que a gente atravessar a Amazônia lá com um monte de cabo elétrico, levando a energia para esses confins de Roraima, né? E confins sempre é ponto de referência, né? Para eles também, né? Como você, quando morava em Tocantins, eu falava, São Paulo é lá naquele fim de mundo, né? Então, Curitiba nesse fim de mundo é referência, né? Mas é bem interessante mesmo a gente entender essa relação entre o que é a produção, a capacidade de produção, e aí acaba se perdendo muito, né? A gente produz energia, mas não tem capacidade de distribuir. Então, puxa, eu tenho que às vezes abrir as comportas, né? Igual Itaipu tem que abrir as comportas, porque as turbinas já estão exauridas, tudo.
tecnicamente você vai saber explicar melhor do que eu. E aí, abre porque, ó, já deu, já, não tem mais como armazenar tanta energia. E aí, tem lugar que não tem energia, tem lugar que tem apagão. Aí, esses contrassensos, assim, basicamente são em virtude da falta, né, essa necessidade ainda da estruturação da distribuição, né? E aí, quando a gente começa, vamos economizar energia fóssil, né, colocando carro elétrico. Só que daí, qual o impacto isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes. Exato. Mas, trazendo um negócio legal também, que eu assisti no sábado ou domingo, acho que foi domingo, daqueles programas de carro que passa um pouquinho depois do Globo Rural, não vou me lembrar, Auto Sport, chama. Eles estavam mostrando que existem projetos já dentro dos condomínios de prédios, você já ter já uma regulamentação, já a estruturação desse condomínio, ele já é todo a parte de estacionamento, já é com placa fotovoltaica. Então, a própria proteção via solar do seu carro ali, já capta energia, ela é armazenada ali num buffer ali de baterias, e essas baterias são usadas para depois você abastecer o seu carro ali depois também na frente. Então, essa retroalimentação, esse ciclo sustentável aí, ele já deve ter uma relação no cerne da criação da estrutura já, no desenvolvimento de layout do próprio condomínio, já se pensar, já que hoje já é uma realidade a gente ter pelo menos a busca por 25% da frota brasileira de carros elétricos. Perfeito. Até importante esses pontos que você trouxe, principalmente ali em relação à distribuição, infraestrutura. Hoje existe realmente hoje não, já tem um tempo que surgiu o Sistema Interligado Nacional, que é justamente para tentar um pouco mitigar esse problema de acesso à eletricidade em regiões um pouco mais para cima, né, igual você comentou de Roraima. E a transmissão realmente ela é extremamente cara, é bem burocrático você conseguir licenciamento, enfim, todos os trâmites de lei para você conseguir realmente implementar. Então, não é do dia para a noite que vamos abastecer tal cidade, e só sair colocando um monte de torres e cabeamento que a gente resolve o problema. Exatamente o que você comentou, esse trade-off de custo precisa ser avaliado. E muita gente também questiona, a gente trazendo carro elétrico, a gente acaba sendo mais sustentável, a gente vai estar salvando o planeta e etc. Só que se eu estiver abastecendo, gerando a minha energia através de uma fonte fóssil, uma termoelétrica, enfim, ali, a gás ou a carvão, que seja, você está sendo um pouco contraditório. Então, existe toda uma análise realmente para conseguir fazer essa geração, para que isso se torne uma realidade para a gente. Em relação ao armazenamento de energia, principalmente vinda de energia solar, ainda é um campo com muita oportunidade, porque armazenar energia hoje é um grande desafio para a gente, porque você consegue armazenar, mas você precisa de baterias gigantes que tenham vida útil curta e são muito caras. Então, ter ali a energia de forma instantânea, como você comentou no condomínio, mas às vezes vai ter a barreira do armazenamento. Então, por exemplo, à noite poderia não suprir mais os carros elétricos ali, enfim, ou a eletricidade só do estacionamento. Então, tem esses gaps aí que já estão sendo trabalhados, já estão em pauta, mas que também precisam ser considerados. Essa relação, principalmente, de armazenamento de energia. Ainda é um desafio para a gente. Sim, e o desenvolvimento, né, da bateria de lítio mesmo, que Sim. eu vim do ramo de bateria chumbo ácido, onde era um tipo de tecnologia onde a gente trabalhava, né, com as baterias de tração mesmo, a gente tinha um tempo de vida útil menor, o tempo de ciclagem dela era muito alto, né? Imagina a operação de uma empilhadeira elétrica com a bateria de chumbo ácido, a gente trabalhava com 3 ciclos, por exemplo. Enquanto uma estava descansando, a outra estava trabalhando na empilhadeira e a outra estava carregando. E aí ia trocando, né, essas baterias,
Então a gente tinha um custo, né, agregado muito alto, além de ter propriamente dita a empilhadeira, né, para rodar, ainda a gente tinha que ter um trio aí de baterias para poder trabalhar ela em 3 turnos. Hoje, já com a tecnologia de bateria de lítio, na hora do almoço, o operador põe lá para carregar e já carrega. Tanto na inserção de energia dentro dela é muito mais rápido, tanto também na durabilidade é muito maior, né? A tecnologia em si é muito melhor. E aí a gente empreender energia, né? Segurar essa energia é muito maior e muito mais ótima também. E foi um desenvolvimento aí de poucos anos que a gente vem relatando isso, salvo engano, de 20, 25 anos essa tecnologia, não é tão extensa, já comparada a chumbo ácido, que é de mais de 100 anos. Né? E também o impacto, né, maior que a gente tinha, né, de chumbo ácido, tanto no processo produtivo, no processo de descarte, esse ciclo, ele não passou a ser mais viável, mais organizado e mais sistêmico em virtude de leis fortes que aplicavam grandes multas aí nas indústrias que produziam baterias, e mesmo assim ainda a gente tem muito mercado, que tem muita bateria que está jogada ao léu, que está em um ambiente que não deve ser bem estruturado, bem controlado. Aqui no estado de São Paulo a gente tem o órgão fiscalizador, que é a CETESB, que tem muita dificuldade para fazer esse controle, né, essa fiscalização, então tem vários pontos aí que a gente denomina os sucateiros da vida aí, que eu tive a oportunidade de conhecer bastante em experiências na logística reversa, né, que eu trabalhei um bom tempo na área de logística reversa, então a gente acaba conhecendo como funciona, como é, e aí, como deveria ser, né, com uma auditoria ISO 14000, com uma forma adequada de trabalho, e daí você chega no Gemba, chega realmente no lugar ali, você vê que é um risco absurdo, condições de risco ambiental muito grande, e aí a gente fica realmente em choque, né, que esse tipo de atividade, né, que tem a ver também com a tua área, com a tua expertise, essa energia elétrica, também a gente trabalha. Fala um pouquinho agora. Perfeito. Eu tive um pouco de experiência também nessa parte de reciclagem, e quando você vai em campo para ver como que é a realidade, principalmente dos operadores que estão aí manejando o lixo e ver o que chega para eles, deveria ser algo visto por muita gente, assim, para ver a dificuldade que é lidar, principalmente, imagine lidando com essas baterias de chumbo, ao risco até para as pessoas que estão manejando, enfim. E realmente, essa parte de descarte também é uma importância muito grande e que deve também tem bastante oportunidade também para melhoria, principalmente já pensando no futuro, descarte de bateria, seja de carro, seja de carro elétrico, enfim, e nas questões também de baterias de energias solares de 20 anos, 25 anos para frente. Então, fazer essas projeções realmente para que quando chegue esse momento, a gente seja mais preparado realmente para reduzir esses impactos no ambiente e também em sociedade. O que a gente traz, como você bem citou, tudo bem, a gente vai ser mais sustentável, vamos passar a não utilizar tanta energia fóssil, não vamos aquecer o meio ambiente, aí a gente vai encher de carro elétrico, tá, mas a bateria dura 15, 20 anos. O que a gente vai fazer com esse monte de bateria depois, né? Então, se a gente não criar uma estrutura de logística reversa bem adequada, todo né, um ciclo de vida desse produto, né, uma estruturação, né, do ciclo de vida retornar ao processo industrial, a que seja reaproveitado todos os componentes, de forma a gente realmente, tudo que foi utilizado no primeiro processo de explosão, de produção, ele retornar e a gente reutilize todos esses itens, aí beleza, bacana. Agora, se for outro boom de consumo de metais pesados e esses metais pesados começarem a ficar desorganizados ou
né, de forma ao léu aí, a gente vai ter outro impacto, às vezes muito maior do que se manter somente os carros aí a combustão, como a gente tem hoje. Então é muito importante os jovens aí que estão entrando no mercado já ajudarem a gente a pensar certinho, a desenvolver, né, essa estrutura, nos planos aí de mestrado, doutorado, já pensar bem nisso, tá, Ana Flávia? Já vai pensar como que você vai desenvolver tudo isso. Mas agora encaminhando assim para os finalmente aqui do nosso primeiro vídeo, aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua startup, como funciona, o que você já está conseguindo desenvolver aí, conta para gente. Perfeito. Então, André, a Ideia Tech é uma startup hoje que eu estou à frente. A gente está passando por uma aceleração pelo Instituto TIM, que para mim foi assim muito importante todo esse processo. E hoje a gente está voltado para a indústria de alimentos, né? Hoje as indústrias de alimentos têm bastante desperdício. Quando a gente olha a nível nacional, é assustadora a quantidade de alimentos que são descartados ali diariamente. Quando a gente pega anualmente, é mais assustador ainda. E é importante ressaltar que tem estudos, por exemplo, da Food Tech, que traz que a maioria dos desperdícios ocorrem ali na cadeia produtiva. Então, dentro das fábricas. Então, esse desperdício e perdas, enfim, toda essa etapa de fabricação acaba gerando também muito reprocesso. Então, a gente está falando ali de diversos tipos de perdas. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Sou uma fábrica de laticínios, preciso gerar um requeijão. Então, tem o leite, tem todas as etapas de fabricação, mas, por um acaso, o leite gerou uma contaminação, eu não consigo mais utilizar esse leite. Então, a gente está falando ali de vários litros de leite que precisam ser descartados. Tem outra situação também, em que, por exemplo, o leite ele não vai servir mais para fazer um queijo, mas dá para fazer um requeijão. Então, a gente tem um reprocesso. Então, hoje, o problema que a gente resolve é exatamente esse, a gente reduzir esses valores e gerar uma economia para a própria indústria. Então, reduzir desperdícios, a gente não está falando só de economia financeira, a gente entra também no lado de sustentabilidade, como a gente já estava conversando agora. Então, o importante é a gente ter isso em mente e fazer algo para conseguir reduzir esses números e também ganhar com isso através da economia financeira para a indústria. Então, a Ideia Tech hoje, ela vem com um software como serviço, que é o SaaS. Ele é de tecnologia voltada realmente para o controle de qualidade através da análise de dados. Então, eu capto os dados ali que vêm da produção, da fabricação, transformo esses dados em insights direto para o cliente. Então, é uma ferramenta que ele vai ter só olhar e saber o que ele tem que fazer. Então, tudo isso também baseado em custos, porque às vezes, como você também já lidou bastante com a indústria, sabe que às vezes é melhor a gente perder do que parar uma máquina X tempo. Então, todas essas análises já são feitas integradas ao cliente instantaneamente. Então, assim, a gente consegue realmente ajudar o pessoal, principalmente chão de fábricas, envolvidos ali no processo, a conseguir evitar essas perdas e, principalmente, reprocessos também. Excelente, muito, muito interessante e realmente, né, o processo, o ganha-ganha das empresas é esse, né, identificar onde estão as maiores perdas, né, onde que a gente consegue evoluir num processo de melhoria contínua, para que a gente reduza os custos, para que nos mantenhamos mais competitivos no mercado. Esse é o grande viés aí de ter uma indústria, né? A gente não cria uma indústria para ajudar os amiguinhos, a gente cria para a gente ganhar dinheiro. Exatamente. Então, é assim que funciona. Mais uma vez, muito obrigado pelo nosso primeiro vídeo aqui, Ana Flávia, né? Bacana saber que tem gente já, né, pensando em startups, em desenvolvimento, em pessoas que saem da raiz ali mesmo, que vão buscar novas fontes, procurar, né, um outro lugar para se desenvolver, isso faz parte. Eu não tive essa desenvoltura, eu sempre fui criado dentro da caixinha, estudei pertinho de casa, eu sou meio medroso. Conheci muitos lugares, mas não a trabalho, conheci sim com viagens assim que eu
Eu sonhei, guardei dinheiro e fui. Mas não a trabalho, assim, na louca, assim. Né? Meus parabéns pela essa desenvoltura. E é importante isso, porque no decorrer da sua carreira você vai ter oportunidades, e é oportunidades fora do país, fora de grandes centros, às vezes. Essa área da energia elétrica e engenharia elétrica é um ramo muito grande, onde a Alemanha, Finlândia, né, elas se destacam muito, e aí é oportunidade, né, se você tem esse desprendimento mesmo, é onde que passa a ser um diferencial, né? Porque às vezes existem grandes cabeças que só têm medo, acaba não indo, daí você aproveita a oportunidade, vai e se desenvolve. Né? Meus parabéns pela por tão jovem já ser tão desenvolto, já ter essa capacidade tão grande de empreender também, isso é muito importante para o nosso país. A gente precisa, dentro do nosso país também, que os jovens entendam que eles precisem agregar valor para o nosso país continuar grande, crescer cada vez mais, né? Usar menos celular para diversão e mais para produção, né? Que a gente precisa voltar a esse equilíbrio, né? Se divertir faz parte, com certeza, mas aí a gente tem que buscar esse equilíbrio que hoje a gente meio que descompassou, mas vamos chegar lá. Com certeza. Aproveitar bastante o período de faculdade, assim, por exemplo, você como professor, a gente tem, como universitário, a gente tem acesso, assim, a várias pessoas incríveis com muito conhecimento e estão ali à nossa disposição. Aí, quando você sai para o mercado de trabalho, você precisa de uma consultoria de 1 hora com um profissional similar ao que a gente tem disponível dentro das universidades, você vai pagar muito mais. Então, realmente, aproveitar esse momento assim, de troca com os professores e é um mar de oportunidades. No seu dia a dia, você se depara com vários problemas e tudo isso gera oportunidade ali de um projeto, seja dentro da empresa, ou para empreender, ou para um TCC, que seja, mas sempre existem as oportunidades no nosso dia a dia, que são importantes serem observadas, e quem sabe não ganhar dinheiro com isso, que também é bom. Importante. Muito obrigado mais uma vez, e vamos encerrando o videozinho de hoje. Até uma próxima, pessoal. Obrigada.